Você tá se sentindo muito cansado, cansada, exausta, sem motivo aparente, sem nossa, mas eu nem me cansei tanto assim hoje, nem fiz tanta coisa, nem trabalhei, enfim, o que poderia ser motivo do seu cansaço? Isso tá acontecendo com você? Aconteceu comigo, tem acontecido com os meus clientes, eu tenho percebido muito essa reclamação. Então, como eu trabalho com terapias alternativas, eles me relatam que às vezes pode ser algo energético, Carol. Será que é algo espiritual, energético? O que está acontecendo? Que tem algum movimento planetário ou então a astrologia explica o cansaço que eu estou vivendo nesse momento? Então, gente, poderia aqui falar da astrologia, falar de Mercúrio retrógrado, eu como astróloga, mas vamos ser bem coerentes e vamos falar a realidade do que está acontecendo? Recentemente, até aqui no canal, vocês já devem, quem acompanha já viu que eu fiz um detox de redes sociais, das outras, né, não do YouTube, e aí por isso eu comecei a criar conteúdo aqui também. Porque eu tava ausente lá e falei, deixa eu fazer um teste aqui, foquei aqui, mas não tava ali consumindo, tava a reduzir totalmente o consumo e para fazer esse experimento, que até tem outro vídeo no canal falando do modo caverna, alguns deles. Então, dá uma olhada lá. E aí eu tava me sentindo muito incomodada com a questão do uma cobrança excessiva, eu estar bem, eu não estar atingindo alguma expectativa que eu nem sabia qual que era. Uma meta que eu nem sabia qual que era. Então eu comecei a me sentir cansada, frustrada e meio que travada, sem ação, sem conseguir fazer as coisas direito. Mas estava fluindo. Meus atendimentos, minha vida, não tinha absolutamente nada de errado, porém eu não conseguia fazer além, me sentia travada. E aí eu percebi o motivo, o real motivo, depois que eu fiz esse detox, eu percebi o real motivo. A gente tá consumindo informação demais, né? Depois do período da pandemia, onde a gente teve que se adaptar ao trabalho home office e passou-se a passar muito tempo ali consumindo informações, hoje a gente condicionou o nosso cérebro a ficar consumindo informações o tempo todo. Então, enquanto você almoça, enquanto você lava a louça, a gente tá consumindo conteúdo assim full e rápido, conteúdos desconexos do tema, né? Diferentemente de antigamente, que era, né, a novela, aquele assuntinho e tal. A gente tá consumindo, tem uma pesquisa que fala, que eu achei que a pesquisa era recente, tá? E eu citei ela nos meus stories no Instagram. Mas essa pesquisa, ela é assustadora e ela é de 2009. Estimo que isso deve ter provavelmente triplicado. E essa matéria da Super Interessante, do blog deles, é de 2009, a pesquisa da Universidade da Califórnia, mas a matéria da Super Interessante é de 2010. E dizia o seguinte, que a gente está consumindo o equivalente a 100 mil palavras por dia, e que é o equivalente a 34 gigabytes de informação por dia. O nosso cérebro não está pronto para tanta coisa. E eu acredito que seja muito mais hoje, né? Assim, em 2009, que a gente não estava tão acelerado assim. Depois teve pandemia e a gente passou a ficar mais acelerado e a gente consumir mais e mais conteúdo rápido. Hoje todas as plataformas têm algum mecanismo de consumir o conteúdo rápido. Hoje tem inclusive o filme, em algumas plataformas de streaming, Netflix, por exemplo, tem como você colocar no ×2. Então as pessoas têm o áudio acelerado no WhatsApp, assistindo o filme no ×2. A gente tá sempre com aquela sensação de que eu estou perdendo tempo. Eu tô perdendo
alguma coisa, tô atrasado. Então, eu comecei a ter essa sensação também de estar atrasada. Por quê? O que aconteceu é que as redes sociais, elas moldaram também o nosso comportamento, elas estão moldando o nosso comportamento, e hoje a gente tem muito acesso à vida alheia, mesmo que você não tenha nenhuma rede social, você de alguma forma vai chegar, mesmo que você não compartilhe a sua vida, você de alguma forma começou a comparar a sua vida com a do outro. E sabe aquela coisa da grama do vizinho é mais verde? Então, e a grama do vizinho pode ser sintética. E porque mesmo a gente sabendo conscientemente que aquela informação que as pessoas postam e publicam e tudo mais é um recorte da vida, é uma parte positiva, uma parte boa da vida da pessoa, mesmo assim a gente comprou o raio do ponto de vista de que a pessoa está melhor do que eu, meu Deus, eu estou atrasada, nossa. Então, assim, por mais que você não siga ninguém, que você não veja ninguém, a sua tia, a sua avó vai falar que fulano tem 22 anos e já comprou o apartamento e já terminou a faculdade de não sei o quê. E tá ganhando não sei quantos mil por mês, você acredita, menina? Pra fazer você diminuir as suas conquistas e achar que você está errado e atrasado na sua vida. Porque agora a gente se compara. Agora a gente idealiza riqueza e coisas, deseja coisas que eu preciso, ou que eu quero ter, ou que vai me fazer feliz, que às vezes nem faz tanto sentido assim pra gente, sabe? Então, estamos todos ficando muito doidos. E agora é tudo ansiedade. Agora é tudo crise de pânico. É lógico, a gente tá com a mente em alerta o tempo todo, com a mente ligada, com a sensação de que eu tô atrasado, e agora a gente criou pra si mesmo um chefe tóxico que fica ali na sua orelha cobrando você de que você não tá bom o suficiente. E se você tá num trabalho bacana e tal, aí você se cobra por você não ter uma alimentação igual a da fulana. Esses dias eu tive um atendimento e até a minha cliente falou, porque eu vejo muita rotina no YouTube e aí eu fico vendo a minha rotina e não consigo ser daquela forma, e aí acabo procrastinando de treinar. E eu falei, minha filha, a nossa vida, a vida real mesmo, ela não é asteric. Ela não é um cenário lindo, aquela coisa perfeitinha, limpa, sem nada. Isso que vocês estão vendo do lado de cá, vocês não estão vendo a zona que tá isso aqui, que é iluminação aqui, ali, e lá atrás, e fio que passa daqui pra lá, e o negócio que pendura, que segura o celular. É assim, gente, a vida real não é um cenário perfeito. E a gente tem se cobrado, inclusive, tenho pessoas em tratamento na terapia, inclusive de ficar ali neurótica, que tem que estar tudo perfeito o tempo todo. A vida não é asteric, a vida não é. E a gente tá mudando a nossa forma de agir, de pensar, padronizando. Hoje você pega ali adolescentes todas iguais, se vestindo iguais, pensando igual, se comportando muito igual. Então, se você tem aquela idade, o algoritmo te entrega aquilo e faz você acreditar que pra você o melhor é aquilo. Ou seja, cadê o seu livre-arbítrio? Cadê? Então, por falar em livre-arbítrio, aqui esse estudo de 2010 estimava-se que estávamos consumindo o equivalente a uma Bíblia por semana. Acredito que esse número deve ter mudado. Hoje em dia estamos consumindo uma Bíblia por dia. Em termos de o quanto a gente se comunica, o quanto a gente fala com pessoas, são os e-mails, são as redes sociais, são... e aí tem várias, né? Que a gente pula de uma para outra, de uma informação para outra, fora os cursos que a gente fica consumindo vários cursos porque a gente tá atrasado e a gente tá acelerado, e muita gente sentindo culpa, inclusive, de descansar, de parar. Então, eu tô vendo muita gente acelerada, querendo acelerar o processo das coisas. Eu quero começar amanhã, eu quero fazer logo, porque eu tô ansioso. A vida não é uma corrida.
não tem linha de chegada. E a linha de chegada da vida a gente já sabe qual que é, né? A gente se esquece. Mas a linha de chegada da vida é colocar um emoji aqui para facilitar o entendimento. Hoje a gente precisa falar e pensar um pouco sobre isso e sobre a desintoxicação. Carol, o que eu posso fazer para melhorar isso? Realmente, eu tô muito cansada e tal. Primeira coisa, tenta ao máximo ficar longe do aparelhinho. Estamos viciados até em abrir o aparelhinho e a hora que você menos espera, você já tá lá dentro de um aplicativo que vai fazer você consumir, que vai fazer você ver propaganda, vai fazer você ver aquele produto que você não tem, vai fazer você desejar aquilo que o outro tem e você não. Porque ele foi feito, ele é projetado para fazer você se sentir mal com aquilo que você ainda não tem, com aquilo que você ainda não é. E eu dei esse exemplo, assim, sei lá, se eu terapeuta, já ganho 20, 30 mil, vão botar alguém lá que nem você segue, tá? Você não segue a pessoa. E você vai achar até que é uma sincronicidade do universo, e não é, tá? Ai, Carol, 1111, ai, olha, que sincrônico, tava pensando nisso e eu vi exatamente nisso. Essa máquina sabe exatamente como você está pensando e qual exatamente pessoas com o padrão que você vive. Eles sabem quais são os seus próximos passos. Dá para fazer por estatística quais são as chances de você tomar o próximo passo. E aí ele te apresenta antes de você procurar aquilo. E aí você fala: oh, que mágica! Nossa, que sincronicidade! Eu vi aquilo. Não confunda. Sincronicidade é uma coisa que a gente vê na rua, aleatoriamente, não aqui. Aqui não dá para confiar que é uma sincronicidade. Você, inclusive, não tá aqui me vendo por acaso. Ele escolhe quem vai gostar disso, quem vai querer ouvir isso, ou quem, ao menos, concorda com isso. Então, assim, eu também acredito, lógico, que de alguma forma, se você ficou no vídeo até agora, tá fazendo sentido para você, você tem que ficar e você tem que ouvir isso. Mas, lógico que ele vai levar isso para quem precisa e quem gosta. Então, livre-arbítrio para quem? Eu tô fazendo um estudo, eu já falei desse outro livro aqui, nas 10 argumentos para deletar agora suas redes sociais. Recomendo também Dilema das Redes, dentro da Netflix, um documentário importantíssimo pra gente saber onde a gente tá pisando, o que tá acontecendo e o quanto esse movimento, ele é sutil. É sutil, a gente não percebe. Eu não tô me comparando. Inconscientemente tá. Ai, não me falta nada, eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Inconscientemente tá. Ai, mas eu tô querendo começar a mostrar resultado logo, fazer as coisas logo. Você está querendo chegar aonde? Para comparar o quê? Para impressionar quem? É realmente uma coisa que você quer? Porque a primeira coisa que a gente faz quando consegue qualquer coisa é correr para as redes sociais e contar que conseguiu. Eles condicionaram a gente a fazer isso. Estamos sendo manipulados, a gente virou. Então, é muito triste essa notícia, mas a gente precisa pensar, refletir sobre isso. Esse é outro livro que eu comecei, mas ainda não vou trazer os insights dele por enquanto. E tem um outro que eu nem abri, que é A Máquina do Caos. Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Eu tô lendo ao contrário, tá, gente? Vocês estão vendo direitinho aí, mas eu não, porque eu tô fazendo pela câmera da frente, porque eu não me acostumei a falar sozinha com a câmera. E assim, onde vamos parar? Não sei. Vamos para o que eu posso fazer, apesar de... Primeira coisa, como a gente já tá condicionado a abrir o aparelhinho, a gente vê, tem gente que tem ansiedade só de ficar perto do aparelhinho. Bota ele numa gaveta, enquanto você vai trabalhar. Tem alguns aplicativos que você precisa ter no seu computador. Você trabalha no computador, bota ali no computador, deixa ele fora do hábito, do condicionamento. Hora que eu acordo, vamos tentar não
encher de informação logo cedo, porque isso já vai ser trava. Porque você vai olhar para a vida do outro e para as coisas e materiais que você tem ali, que ele mostra que você deseja e que você não tem, e já faz você sair da cama frustrado, desanimado com a sua própria existência. Sua vida não tá tão ruim assim. Você tá só comparando ela demais com a dos outros. Não tá. Sua vida não tá. Se você tá me assistindo aqui, você provavelmente tem conexão de internet. E aí eu já pressuponho que se você tem conexão de internet, você tem ao menos coisas para comer ou um teto para viver. Se não for esse o caso, você me perdoe e comente aqui. Fala, não, Carol, eu vivo numa outra realidade. Então, vamos começar a olhar mais para nossa vida e comparar a minha evolução com o que eu era, comparar mais conosco mesmo, com a nossa própria evolução, do que com a evolução dos outros. A vida do outro, o que o outro é, não me diz respeito. Não é parâmetro. É querer... a gente não tem aquela coisa do... As pessoas não calçaram o meu calçado. Não sabe o que eu passei para isso. E a gente não sabe o quanto é ilusão também. Esse cenário aqui, a quantidade de viagem, o carro... Tem gente que aluga carro de luxo para fazer foto, fazer vídeo, para falar que ganha muito dinheiro na internet, para impressionar. Então essa coisa da ostentação também é exagerada, para gente endividadíssima, fazendo uma ostentação para te vender um produto, vender curso. E a gente tá caindo! E a gente tá acreditando, entrando em jogos de azar, porque eu ouvi dizer que fulano ganhou, os meus amigos ganharam. É porque as pessoas não contam a parte que elas perdem, elas só contam o que elas ganham. Isso quem condicionou a gente? As redes sociais. A gente não abre aqui pra falar só as coisas boas que estão acontecendo. Ai, que eu conquistei isso, e essa é a thread, esse é o tweet. Eu consegui passar não sei o que, esse é o tweet. Agora, que eu chorei embaixo da cama, que eu perdi tudo. A pessoa só conta depois que ela conseguiu se recuperar. Senão, não vai contar. Raríssimos casos. Então, a realidade... ela é da vida das pessoas e o que está acontecendo, ela é muito distante do que a gente vê. E isso tem nos manipulado. Presta atenção, gente. E pergunta, isso é meu? Isso é realmente verdadeiro? Igual esses dias, tem uma pessoa que tem um comércio e ela se inspira, essa pessoa se inspira numa outra, não porque a pessoa tem isso, aquilo, vive em Alphaville, tem uma Land Rover e tal. E eu falei, mas vive só desse comércio? Aí a pessoa parou e pensou, não. Além dela ser de família rica, ela também trabalha com uma profissão X, que eu não vou falar para não expor mais coisas, mas ela tem uma profissão que ganha-se muito bem e ainda vende curso de como ter um negócio, um comércio daquele. Então aquele sustento não vem daquele dinheiro. Detalhe, a gente falou isso porque a pessoa falou que ela fez um faturamento de, sei lá, 300 mil num dia. E essa pessoa tava assim, mas eu me inspiro, não sei o quê. Mas 300 mil de onde? Você acha que se a pessoa que tá fazendo 300 mil por dia vai continuar trabalhando no seu emprego formal, que se ganha bem, e vender curso? Você acha que é só da loja, né? Vamos dizer assim, uma loja, um comércio X. Aí ela olhou pra mim e falou, tem razão. Ela falou do faturamento. Falou do faturamento, mas ela não falou quanto que ela investiu em tráfego pago. Que as pessoas só falam do faturamento. Só falam que, eu fiz 6 em 7. Mas investiu 90% em anúncio, e aí? Qual que é o lucro disso? Teve que pagar um monte de funcionário, teve que pagar um monte de gente, qual que é o lucro? Só fala o quanto faturou, mas não fala o quanto investiu. Isso é sucesso? Ou estão querendo te vender uma ideia pra você se colocar pra baixo, só eu não consigo, meu Deus, eu vou largar o meu CLT, eu preciso viver assim, igual as pessoas estão vivendo, estão dando certo. Gente, isso aqui que eu vivo hoje, tá? É assim, ó, é altos e baixos. E eu fui muito, muito insistente para viver única e exclusivamente de terapias. E eu precisei do meu emprego CLT para eu ter um caixa
para pelo menos um ano, para eu poder ter começado ali, ó, meus clientes, minhas coisas, nananã, nada romântico. Não teve nada de, nossa, já faturou não sei quanto. E tive mentores, assim, que me arrependo muito de ter investido dinheiro em picareta, assim. Em gente que mais do mesmo e cair na cilada, assim. E tudo bem, faz parte da experiência, assim. É muito doido esse mundo, assim. Hoje eu vivo 100% das minhas terapias. Não tenho uma coisa à parte, né? Igual um monte de gente que eu conheço aqui, que a pessoa vem e fala que, ai, vou te ensinar a vender terapias, mas a pessoa nem vende terapia, sabe? E isso eu tô dando um exemplo do meu nicho aqui, tá? A gente tem um monte de gente assim em todos os ramos. E você tá acreditando e, ó, investindo. O que eu aconselho pra vocês? Tenta sair da cama e ficar o máximo de tempo longe de notícia, longe de informação. Mas eu vou ficar desinformada, não vai. A informação vai chegar pra você, até se você não abrir isso aí. Vai chegar. Pode ficar em paz. Que até o que você não quer saber chega, tá? E diminuir. Coloca limite no meu aparelho, tem um negócio, uma configuração que me avisa quando eu já passei de 30 minutos nas redes sociais. 30 minutos tá ótimo. A não ser que eu tenha que editar conteúdo pra subir conteúdo, aí eu sou obrigada a desbloquear além de 30 minutos, porque não dá pra gente fazer isso em menos tempo. Fazendo o detox foi incrível, maravilhoso, porque eu consegui dar mais atenção, atendimento para os meus clientes, me dedicar mais, ficar mais em paz, me conectar comigo, meu relacionamento, cuidar da casa, curtir meus cachorrinhos, ler meus livros e com menos culpa e sensação de que estou atrasada. Você não tá atrasado. Você está se comparando demais. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho na sua vida e eu espero que consiga até editar esse vídeo, que eu tô com muita dificuldade com isso. Gratidão, você que ficou. Compartilha com quem merece assistir e saber disso, caso o algoritmo não entregue esse conteúdo, mesmo porque eu falo mal da própria plataforma. Talvez ela não tenha interesse em entregar para as pessoas. E é isso, bora que vamos. Um beijo, até a próxima.